A descoberta da penicilina, uma revolução na medicina. A descoberta da penicilina é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes da história da ciência e da medicina. Essa descoberta não apenas revolucionou o tratamento de infecções bacterianas, mas também pavimentou o caminho para o desenvolvimento de toda uma nova classe de medicamentos, os antibióticos. O impacto da penicilina pode ser comparado a marcos científicos como a teoria da relatividade de Einstein ou a descoberta do DNA, pois salvou incontáveis milhões de vidas e mudou fundamentalmente a prática da medicina. O contexto antes da descoberta. Antes da descoberta da penicilina, as infecções bacterianas eram uma das principais causas de morte no mundo. Doenças como pneumonia, sífilis, tuberculose e infecções pós-operatórias levavam milhões de pessoas à morte, sem que houvesse tratamentos eficazes. Os médicos do século XIX e início do século XX recorriam a métodos rudimentares, como amputações para evitar a propagação de infecções ou uso de substâncias tóxicas, como arsênico e mercúrio, que muitas vezes causavam mais danos do que benefícios. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a falta de um tratamento eficaz contra infecções bacterianas levou à morte de milhares de soldados devido a feridas infectadas. Foi nesse contexto que o mundo científico começou a buscar alternativas mais eficazes para combater micro-organismos patogênicos. Alexander Fleming e a descoberta acidental. Em setembro de 1928, um momento de sorte e observação atenta mudou a história da medicina para sempre. O bacteriologista escocês Alexander Fleming, que trabalhava no St. Mary's Hospital, em Londres, estudava estafilococos, um grupo de bactérias responsáveis por diversas infecções humanas. Após retornar de uma viagem de férias, Fleming notou algo incomum em uma de suas placas de cultura. Um mofo havia crescido e, ao redor dele, as bactérias haviam sido destruídas. Esse mofo pertencia ao gênero Penicillium notatum, e Fleming percebeu que ele liberava uma substância capaz de matar bactérias. A substância foi nomeada penicilina, e Fleming começou a estudá-la mais profundamente. Ele realizou experimentos que confirmaram sua capacidade de destruir várias bactérias patogênicas sem afetar células humanas, o que tornava a substância promissora para uso medicinal. Os primeiros obstáculos. Apesar da grande descoberta, Fleming enfrentou diversos desafios. Primeiramente, a penicilina era instável e difícil de isolar em quantidades significativas. Além disso, a comunidade científica da época não demonstrou grande entusiasmo, pois muitos acreditavam que a substância não poderia ser produzida em larga escala ou aplicada clinicamente. Fleming publicou seus achados em 1929, mas a pesquisa não avançou imediatamente. Ele tentou purificar a penicilina, mas os métodos da época não eram eficazes para extrair e estabilizar a substância de forma eficiente. A contribuição de Howard Florey, Ernest Chen e Norman Attlee. Foi apenas na década de 1940 que a pesquisa sobre a penicilina ganhou um novo impulso. Uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford, liderada por Howard Florey e Ernest Chen, e com a contribuição fundamental de Norman Attlee, conseguiu purificar e produzir a penicilina em quantidades suficientes para testes clínicos. O primeiro grande teste da penicilina ocorreu em 1941, quando um policial britânico com uma infecção grave recebeu o antibiótico. Ele apresentou uma recuperação impressionante, mas, devido à escassez do medicamento, o tratamento teve que ser interrompido e o paciente acabou falecendo. No entanto, esse experimento demonstrou o potencial extraordinário da penicilina. A produção em massa durante a Segunda Guerra Mundial.
A necessidade urgente de um tratamento eficaz contra infecções durante a Segunda Guerra Mundial acelerou os esforços para produzir penicilina em grande escala. O governo dos Estados Unidos, reconhecendo a importância estratégica do antibiótico, investiu pesadamente na pesquisa e no desenvolvimento de métodos para sua produção industrial. Empresas farmacêuticas como a Pfizer desempenharam um papel fundamental na criação de processos eficientes para a fermentação do Penicillium notatum, permitindo a fabricação da penicilina em quantidades significativas. Em 1944, a penicilina estava disponível para tratar soldados feridos no campo de batalha, reduzindo drasticamente o número de mortes por infecções. O impacto na medicina e na sociedade. O sucesso da penicilina abriu caminho para a era dos antibióticos, levando ao desenvolvimento de outros medicamentos como a streptomicina, a tetraciclina e a eritromicina. Essas drogas revolucionaram o tratamento de doenças infecciosas e aumentaram significativamente a expectativa de vida global. A descoberta da penicilina também transformou a forma como as cirurgias eram realizadas. Antes dos antibióticos, uma simples infecção pós-operatória poderia ser fatal. Com a introdução da penicilina, os procedimentos cirúrgicos se tornaram muito mais seguros, permitindo o avanço da medicina moderna. Além disso, a penicilina teve um impacto profundo na saúde pública, possibilitando o tratamento eficaz de doenças como a sífilis, a febre reumática e diversas infecções respiratórias. Hospitais e médicos passaram a dispor de uma ferramenta poderosa para combater infecções que antes eram incuráveis. Desafios e resistência bacteriana. Com o uso generalizado da penicilina e de outros antibióticos, um novo problema começou a surgir: a resistência bacteriana. Algumas bactérias desenvolveram mecanismos para neutralizar os efeitos dos antibióticos, tornando-os menos eficazes. Esse fenômeno tem sido uma preocupação crescente na medicina moderna e levou ao desenvolvimento de novos antibióticos e estratégias para evitar a resistência. Conclusão: um legado duradouro. A descoberta da penicilina foi um marco na história da humanidade, transformando a medicina e salvando milhões de vidas. Alexander Fleming, Howard Florey e Ernest Chen receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1945 por seu trabalho revolucionário. Hoje, a penicilina continua sendo um dos antibióticos mais importantes e usados no mundo, apesar dos desafios impostos pela resistência bacteriana. A história dessa descoberta serve como um lembrete do impacto positivo da ciência na sociedade e da importância da pesquisa contínua para enfrentar novos desafios médicos. Seja nos hospitais modernos ou nos livros de história, a penicilina permanece como um símbolo do poder da ciência para mudar o mundo e melhorar a vida das pessoas.